Nós estamos de volta para mais um vídeo da nossa série História do Cristianismo. E no vídeo de hoje nós vamos tratar do quarto período da história da fé cristã, denominado de Igreja Medieval. Esse é o período mais longo da história da Igreja até o momento. Durou quase 1000 anos. O início desse período é o ano de 476, o ano da queda de Roma, e esse período vai até o ano de 1453, que marca a queda de Constantinopla. Bem, nesse tempo, destaca-se não apenas a influência religiosa da Igreja, mas também o seu grande poder político. Agora observe, de um simples e humilde grupo de pessoas, a Igreja se tornou uma potência mundial com poderes religiosos, políticos, culturais e também econômicos. Claro, um processo lento, como foi demonstrado no nosso vídeo anterior, partindo das iniciativas do imperador Constantino no ano de 313. Eu desejo fazer aqui, ou demonstrar a vocês, 5 importantes momentos, fazer 5 importantes destaques desse período. E o primeiro são as mudanças doutrinárias. Eu quero enumerar algumas importantes mudanças doutrinárias na vida da igreja nesse período. Vamos lá. Ano 400, inicia-se as orações pelos mortos. Ano 431, Maria passa a ser cultuada. Ano de 593, o dogma do purgatório começa a ser ensinado. Ano 600, o latim passa a ser usado como língua oficial nos cultos. Ano de 609, começo histórico do papado. Ano de 789, início do culto às imagens e relíquias. Ano 880, canonização dos santos. Ano de 1074, proíbe-se o casamento para líderes da igreja. Ano de 1186, é estabelecida a Santa Inquisição. Ano de 1190, é estabelecida a venda de indulgências. Ano de 1229, proíbe-se aos leigos a leitura da Bíblia. E o ano de 1313, a Igreja Católica Apostólica Romana é proclamada como sendo a única igreja verdadeira e que somente nela o homem pode encontrar salvação. Segundo destaque, o poder do Papa. Como Roma era a capital do império, muitos cristãos passaram a ver Roma também como o centro da igreja. Bem, se era o centro político, por que não ser também o centro da igreja? Bem, com isso, o bispo de Roma, que já se chamava Papa, que significa pai, passou a reivindicar o direito de autoridade sobre todo o mundo cristão. E aí, é claro, devagar, gradualmente, o poder do Papa foi se tornando maior e ele se tornou não apenas uma grande autoridade no mundo religioso, mas também uma autoridade também no campo político. Agora, uma curiosidade. Por que o Papa eleito muda de nome ao assumir o pontificado? Olha o exemplo do atual Papa argentino chamado Jorge Mário Bergoglio. Esse é o nome dele, mas ele assumiu a identidade, o nome de Francisco, o Papa Francisco. Bem, afirma-se que essa tradição vem da experiência da mudança do nome de Simão. Sim, o apóstolo Simão, que posteriormente foi chamado por Cristo de Pedro. Mateus capítulo 16 e verso 18 diz assim: pois tu és Pedro. É o momento que Cristo muda o nome, de Simão para Pedro. Pois tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Segundo a crença católica, o novo nome sela a positiva resposta ao chamamento de Deus. A escolha do novo nome é inteiramente individual. Quem escolhe é o atual Papa. E na maioria das vezes essa escolha tem a ver com a homenagem aos apóstolos, aos papas antigos e também aos santos. O terceiro destaque desse período é a Santa Inquisição.
Bem, Inquisição vem de inquirir, perguntar, avaliar, investigar. A Santa Inquisição foi um órgão especial para investigar suspeitos por práticas de heresia, sim, doutrinas estranhas, pontos de vista estranhos, ensinamentos estranhos com aquilo que a igreja vinha ensinando. A função da Santa Inquisição era fiscalizar a fidelidade doutrinária da sociedade em relação àquilo que a Igreja Católica pregava, ensinava. Bem, qualquer que professasse práticas diferentes das reconhecidas pela Igreja era considerado herege. E os tribunais da Santa Inquisição então perseguia, julgava, punia, torturava. Também tinha punição por prisão perpétua, mas também mortes cruéis, como na maioria das vezes se queimavam os hereges na fogueira. Bem, após séculos de atividade da Santa Inquisição, ela foi extinta no dia 31 de março de 1821, há cerca de 200 anos. Bem, o quarto destaque desse período é o Cisma do Oriente. Cisma do Oriente foi a primeira divisão da Igreja Católica. Até aquele momento a Igreja Católica ela estava ali unificada, né, em uma única igreja cristã. Mas aí com o Cisma do Oriente, e é bom que se diga que cisma significa dividir, então com o Cisma do Oriente nós temos aí a primeira divisão da Igreja Católica, né? A Igreja Cristã, que era uma, agora é duas. O episódio aconteceu em 1054 d.C. e marcou a separação entre a igreja chefiada pelo Papa em Roma e a igreja dirigida pelo patriarca em Constantinopla. É bom aqui só salientar que Constantinopla é a atual Istambul, na Turquia. Pastor, mas quais foram os motivos desse cisma, dessa divisão? Foram principalmente divergências religiosas, pelo menos 3, as mais importantes. A procedência do Espírito Santo, você vai ter que estudar isso aí depois, a gente não tem tempo aqui de tratar desse assunto, mas um problema foi a procedência do Espírito Santo, a natureza de Jesus e o uso de imagens no culto. Desde então, por essas e outras divergências, essas igrejas se mantêm separadas institucionalmente. Eu me refiro à Igreja Católica Apostólica Romana e à Igreja Católica Ortodoxa. O quinto destaque e último, para a gente encerrar o vídeo desse período, são as cruzadas. As cruzadas foram expedições religiosas e militares ocorridas entre o século XI e o século XIII. Visavam retomar para os cristãos a Terra Santa, Jerusalém, berço ali, né, da fé judaica cristã. E por que retomar a Terra Santa, Jerusalém? Retomar porque ela estava sob domínio islâmico. E o termo cruzada se refere à cruz que os cavaleiros usavam em suas roupas quando estavam marchando, né, da Europa para o Oriente. Os historiadores eles divergem aí em relação aos números, né, das cruzadas. Há historiadores que entendem que ocorreu 8 grandes cruzadas, outros entendem que ocorreram 9 cruzadas. Mas esse é o período da igreja medieval, um período bastante conturbado, que talvez o maior destaque que a gente faz aqui são os erros doutrinários, né, que vão fazer parte da igreja durante esse período.